Depois da cúpula entre Trump e Putin no Alasca, políticos russos comemoraram o encontro como uma vitória para Moscou. O senador Andrei Klishas afirmou que a reunião reforçou o compromisso russo com uma paz, aspas, duradoura e justa. O ex-presidente Dmitry Medvedev disse que o diálogo mostrou ser possível negociar sem cessar-fogo, como Moscou defende. A mídia estatal russa destacou a recepção calorosa a Putin e a visibilidade global do evento. Mais um dos desdobramentos, a gente foi a fundo sobre isso, como eu falava antes. Segundo o parlamentar Konstantin Kosachev, o tom e o resultado do encontro foram um sucesso conjunto, mas não houve anúncio oficial de medidas práticas até o momento. Enquanto a gente conversa, a gente cobriu também anteriormente líderes europeus. O presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky discutem a possibilidade de uma reunião trilateral com Putin e de garantias de segurança para a Ucrânia. Enquanto isso, a gente vai para o Oriente Médio. O presidente da Síria, Ahmed al-Shara, novo presidente, lembrando depois da queda do brutal regime de Bashar al-Assad no final de 2024. Disse esperar um acordo com forças curdas do nordeste do país, apoiadas pelos Estados Unidos. Essa proposta busca integrar a administração curda ao governo central. Apesar de um acerto preliminar firmado em março, as conversas esfriaram e houve novos confrontos nesse mês entre tropas sírias e as forças democráticas sírias. Lembrando, quando caiu Bashar al-Assad, a Síria vivia um conflito que tem vivido, não é de hoje. O território reúne muita tensão étnica e diferentes grupos, desde crença xiita até crença sunita. Ainda tem questão dos alauítas, como era o caso de Bashar al-Assad, e ainda tem depois a região de Sueida. Uma questão aí delicada, e agora, com o novo governo, muitas das tensões que estavam sob a repressão do regime na Guerra Civil ainda persistem, e a gente aguarda para ver como a coisa se endereça. Então, trazendo um contexto para a gente, de fato, entender o que acontece. Temos denúncias de conflitos e desentendimento constante entre curdos e sírios. A minoria curda no norte da Síria já não é de hoje, tem alguma tensão com muito do que acontece no país. O presidente al-Shara afirmou que tanto os Estados Unidos quanto a Turquia preferem uma solução pacífica e também se mostrou confiante de que o impasse seria resolvido nos próximos meses. Agora, a gente fala de China e Índia. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chegou hoje à Índia. Ele fica até quarta-feira para discutir a disputa da fronteira no Himalaia. É o segundo encontro desse tipo desde o confronto entre os dois países em 2020. Lembrando, a fronteira entre a Índia e a China é extremamente disputada desde uma guerra na década de 60. Tem o que a China reivindica como fronteira, o que a Índia reivindica como fronteira e o que eles chamam de linha verdadeira de controle, meio que um meio a meio entre as duas coisas, onde as tropas patrulham. Frequentemente tem trocação de soco, isso mesmo, entre as tropas da China e da Índia. Já chegou até a ter gente morta ali, e não é uma coisa que acontece tão esporadicamente. Volta e meia está acontecendo de volta. As relações começaram a melhorar depois de um acordo firmado em outubro para retomar o patrulhamento na região, encerrando também um impasse que durou 5 anos e afetou o comércio e os voos entre os dois países. Além disso, a gente destaca o seguinte: também houve protestos por parte de tibetanos contrários aos abusos do Partido Comunista Chinês na região. Claro, quando a gente fala do Himalaia, o Tibete está ali na fronteira com a Índia. Manifestantes foram detidos pela polícia local. Olho nesse encontro de Wang Yi, que fica na Índia até quarta-feira. Isso é parte de um cenário internacional delicado e que a gente estava precisamente repercutindo enquanto fazíamos a cobertura especial do encontro nos Estados Unidos. Quando se fala de BRICS, existe muita nuance, especialmente quando a gente fala de Índia, China e Rússia. A Índia atualmente já sofre sanções secundárias, tarifas pesadíssimas por compra de petróleo russo. Às vezes sinaliza estrategicamente para a China, mas teve uma guerra com o país na fronteira entre Índia e China na década de 60 e bane ainda aplicativos chineses da sua loja de aplicativos local. O aplicativo chinês não opera na App Store, na Google Play, aí nas lojas de aplicativo na Índia. E a tensão é tremenda conforme a Índia tenta caminhar uma linha delicada, um equilíbrio estratégico entre China e os Estados Unidos, ainda com a Rússia na mistura, com a compra de petróleo e mesmo o desenvolvimento de um sistema de mísseis entre os dois países, o BrahMos, e compra de equipamento antiaéreo russo, arriscando até possíveis sanções pela Índia. A gente fica de olho nesse impasse enquanto o equilíbrio global, e quando se fala de BRICS, Estados Unidos, e a mudança no panorama estratégico nessa administração americana, captura os olhos do mundo. E enquanto isso, falando no assunto, a visita de representantes do comércio dos Estados Unidos à Índia, prevista para o fim de agosto, foi cancelada e deve ser remarcada. A informação foi divulgada pela emissora indiana NDTV Profit. O cancelamento ocorre em meio a tensões comerciais depois de o presidente americano impor tarifas de 25% sobre exportações indianas e anuncia 25% adicionais
válidos a partir de 27 de agosto, como uma penalidade pela compra de petróleo russo. A Índia disse que está sendo tratada de forma injusta e criticou então Washington e a União Europeia pelas relações comerciais com Moscou enquanto puniam a Índia. Essa foi a perspectiva indiana. Mas, no delicado cenário estratégico global, em outro campo de conflito, Trump afirmou que o líder chinês Xi Jinping prometeu não invadir Taiwan enquanto ele estiver no cargo. A gente discutiu isso agora há pouco novamente nas coberturas especiais com a nossa editora de China, que lida também ali com a região da Eurásia, Emanuele Coure. A declaração foi feita numa entrevista à Fox News na sexta-feira. Trump disse que Xi garantiu pessoalmente a ele que jamais faria isso. Bom, uma garantia então, diz o presidente americano, que veio de Xi Jinping. A gente aguarda para ver o que isso significa na prática em um mundo dinâmico onde as circunstâncias mudam tão rápido. O presidente também afirmou que o governo chinês se considera muito paciente. A China reforçou que Taiwan continua sendo o tema mais sensível na relação com os Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos reconheceram diplomaticamente a China comunista, não dá para reconhecer os dois. Os países, o Partido Comunista Chinês obriga que, se você reconhecer Taiwan, você não pode ter uma embaixada na China. E pela questão comercial e a delicada história geopolítica do caso, muitas vezes os países, quase todos, têm relações com a China do Partido Comunista Chinês e não com Taiwan. Mas os Estados Unidos, por lei aprovada no Congresso, têm que dar à ilha meios de se defender e fornecem quantidades pujantes de armamento para a ilha, que é, de fato, um país independente com a própria Constituição, próprio governo eleito, própria democracia, própria moeda, própria legislatura e assim por diante. Um cenário delicado, a gente já cobriu isso mais a fundo antes no programa, você pode pesquisar aqui no canal ou até na última cobertura que a gente fez, a Manu entrou a fundo sobre isso. O Wang Ting-yu, um parlamentar sênior do Partido Governista de Taiwan, agradeceu o apoio americano, mas alertou que a segurança da ilha depende, sobretudo, do fortalecimento da própria defesa. E a China respondeu, reafirmando hoje que Taiwan é uma questão interna, logo depois da fala de Trump, então. A declaração veio do porta-voz Mao Ning em uma entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa das relações exteriores da China em Pequim. Segundo a diplomacia chinesa, o país buscará a reunificação pacífica, mas não aceitará a separação de Taiwan de nenhuma forma. É o discurso de sempre. Dizem que querem uma reunificação pacífica, mas que não descartam o uso de força. Pequim considera a ilha parte do seu próprio território, mesmo que Taiwan nunca tenha sido governada pelo Partido Comunista Chinês e tem então as próprias instituições conforme a gente descreveu. E Taiwan, nessa história, disse que acompanha de perto o diálogo entre a China e os Estados Unidos e que vai seguir cooperando com parceiros do Indo-Pacífico pela estabilidade regional. Agora, Irã e... Eu falei Irã porque é a sigla AIEA. Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa que é a notícia, pessoal. O Irã disse que continua negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica e espera uma nova rodada de conversas nos próximos dias. O acesso dos inspetores às usinas nucleares foi suspenso após os ataques de Israel e dos Estados Unidos na tal Guerra de 12 Dias em junho. O Irã acusa a Agência Internacional de Energia Atômica de ter facilitado os ataques ao divulgar um relatório que levou à condenação do país. O motivo era que o relatório expunha que o regime iraniano estava violando obrigações de tratados de não proliferação nuclear. Basicamente, o Irã não estava relatando tudo o que estava fazendo em termos nucleares, como era o combinado. O Irã diz que não busca armas nucleares, entretanto o enriquecimento de urânio em muito extrapolava o que seria necessário para fins civis. E o governo iraniano também aprovou uma lei que condiciona futuras inspeções a um Conselho de Segurança do Irã.